Vamos chegando, rapaziada. Vamos chegando aí. Estamos esperando o convidado entrar para a gente convidá-lo para participar aqui. Obrigado pela presença aí. Bernardo já deve estar entrando. Nós já tínhamos combinado. Ele, assim que ele entrar, eu divido a tela com ele e a gente começa a conversar. Obrigado, Marcelão. Fala, Cleiton. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Filhão, obrigado. Esperando o Bernardo aí, nós vamos passar uma horinha bem legal com uma resenha, um bate-papo bem interessante, com assuntos bem relevantes também, importantes. Então vamos fazer o seguinte, ó, aproveita e põe nesse aviãozinho aí, compartilha essa live aí para muita gente, o que vai ser falado aí é de suma importância para o momento que a gente está vivendo. Ó, o Bernardo chegou aqui. Deixa eu convidá-lo aqui. Fala, meu amigo! Que legal, cara, que legal. Olha, o Anselmo já tá brincando com a gente, me chama de som de valsa. É normal, né? Normal. Deixa ele, viu? Olha só, então eu vou repetir, vou pedir que vocês compartilhem essa live aí. Vai lá na teclinha, vai lá no aviãozinho, põe para muita gente que nós vamos passar um momento bem agradável aqui. Tá? Deixa eu fazer as apresentações, estou me sentindo como o Pedro Bial, cara. Conversa com o Bial. São nós mesmo, mas vale a pena. Então assim, ó, Bernardo Fernandes da Silva. Primeira surpresa, eu não sabia que tu era de São Paulo, eu achei que tu era de Marília. Mas vamos lá, eu fiz uma colinha aqui, porque o currículo é grande, é extenso, e aí você vai me corrigir se eu tiver esquecido de alguma coisa. Vamos lá. Começou no Marília, São Paulo Futebol Clube, Bayern de Munique, Inter de Porto Alegre, Vasco, Corinthians, América do México, Cerezo Osaka, Atlético Paranaense e Seleção Brasileira. Esqueci alguma coisa? Não, tá tudo... Francana e Marília, né? Francana e Marília, muito bem. São os times grandes dessa lista aí. Então eu não errei muito. Cara, muito obrigado mesmo, de coração. Eu vou explicar por que aconteceu isso, por que está acontecendo isso. A Cláudia, minha esposa, chegou sexta-feira de manhã, onde ela entrou. Sexta-feira de manhã ela chega para mim, amor, eu tenho uma ideia, mas era 6:30 da manhã, eu me acordo dizendo isso, né? E ela fala assim, amor, por que você não faz uma live com o pessoal para falar de outros assuntos, mas também do racismo e tal? Eu olhei para ela assim e falei, amor, pô. Mas depois ela saiu e eu fiquei pensando, cara, eu não posso me esconder disso não. Então, obrigado de antemão por estar aqui, tá? Então começamos assim, fala um pouquinho da tua carreira, daquilo que aconteceu no futebol contigo, os clubes, as passagens, conta um pouquinho para nós aí. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, parabéns à sua esposa pela ótima ideia que ela teve. A Ana está aqui, poder falar contigo em especial, que é um irmão. Estou vendo aí tanto do Luizinho, Visoli, de fora já estão vendo a live aí, então tá falando, passar um pouco daquilo que você viveu, né? Então, parabéns pela iniciativa, parabéns à sua esposa, porque foi dela, a ideia foi você como bom marido acatou. Bem assim. Tá. Bom, eu comecei a jogar futebol, eu nasci em São Paulo, né, mano? Não sabia. Eu nasci na periferia, aqui na Zona Leste. Nasci num bairro que chama Jardim Santa Terezinha, colado ali. E aí cresci e até os 3 anos de idade. Depois eu fui para o interior de São Paulo, para uma fazenda onde meus pais moraram. Depois eu voltei para São Paulo de novo com 6 ou 7 anos.
para esse mesmo, para o mesmo bairro, lá a vila lá onde eu nasci, Jardim Santa Terezinha. E aí eu fiquei no Jardim Santa Terezinha, fiquei aqui em São Paulo até os 11 anos. E um dado curioso é que eu comecei a jogar futebol, né, futebol de rua e tal, e o primeiro clube que eu joguei, eu participei em um clube profissional, foi o São Paulo. Eu saí da Zona Leste para vir treinar aqui no Morumbi, quando tinha em cima, atrás do estádio ali, que era o... Conheço bem o terrão. Conheço bem o terrão. Então, pô, eu comecei a jogar no São Paulo. E aí depois os meus pais tiveram que voltar para o interior. Meu pai teve que voltar para o interior, meu pai era caminhoneiro. Ele voltou para o interior, aí eu voltei para lá também. Obviamente, né? Eu era muito jovem para poder ficar alojado, aí eu tive que voltar com eles. Aí a gente morava numa fazenda, era uma fazenda muito grande, fazenda gigantesca, morava, sei lá, 30, 40 famílias, e tinha um campo de futebol nessa fazenda, onde todos os finais de semana tinha jogos, né? Tinha o time da fazenda. O time da fazenda era um time muito forte. O meu pai até era o treinador do time, ele era treinador e jogador. Então tinha o primeiro quadro, o segundo quadro. Talvez essa linguagem seja mais para a verdade. Então tinha o primeiro e o segundo quadro e eu jogava um pouquinho, jogava no segundo quadro. E essa fazenda ficava a 10 quilômetros da cidade mais próxima, uma cidade que chama Itirapuã, cidade de 7, 8 mil habitantes, e ficava a 40 quilômetros de Franca. E eu morava na fazenda, e às terças e quintas eu morava na fazenda e estudava em Itirapuã, na cidade. E às terças e quintas dessa cidade de Itirapuã eu ia para Franca para jogar nos juniores da Francana. Então, aí eu comecei na base da Francana e passaram-se uns 6 anos. Aí o meu pai saiu da família inteira da Franca. Meu pai deixou de puxar gado e foi puxar sapato, transportar sapato em Franca. E aí nós mudamos para Franca, ficou mais fácil para mim, que eu fiquei já na cidade jogando na Francana. Aí da Francana para Marília, na base do mar, em 82 eu fui para Marília. Finalzinho de 82 eu fui para Marília. Em Marília fiquei 83 e 84 e em 85 São Paulo foi lá me buscar. Depois de São Paulo eu fiquei vários anos ali. Depois de São Paulo eu tive uma passagem rápida no Inter. Uma época em 90 eu fui para o Inter emprestado, depois voltei para São Paulo, fiquei final de 90 e 91. Meio de 91 eu fui para o Bayern, depois do Bayern eu voltei para o Santos, depois voltei para o Bayern de novo, eu fui para o América do México, depois voltei depois fui para o Inter mais uma vez, o Inter eu vim para o Corinthians, e Corinthians eu fui para o Atlético Paranaense, depois de 97, que foi o meu último clube. Cara, assim, nós podemos dizer que é do Marília para o mundo, né? Da Francana para o mundo. Exato, da Francana ali, que a Francana foi o meu primeiro clube realmente que eu pude jogar, um jogo oficial pela base, né, profissional, também joguei no profissional da Francana. O meu primeiro clube realmente profissional foi a Francana, né, que eu joguei. Mas o primeiro clube profissional acabou sendo o São Paulo. Sim. Eu era moleque, fiquei treinando vários meses aqui no Morumbi, mas depois tive que ir para... O Machado aqui falando que você tomou a caneta dele lá no Marília, viu? Jorge Machado entrou, mandando um abraço. Cara, obrigado pela presença aí. Eu nem lembro do Machado, cara. Eu fui lembrar do Machado. No Machadão deu trabalho. Era ele, Raí, no Botafogo. Boiadeiro, Paulo. Era ótimo jogador. Machado dava trabalho. Me deu muito trabalho. Eu acho que é importante a gente dizer que todos esses momentos que você viveu, com certeza foram importantes
lógico, a tua vida e tal. Mas deve ter algum especial, Bernardo. Qual o momento mais especial da carreira, assim? O que ficou mais marcante, assim? Olha, Manu, eu acho que eu tive vários momentos bacanas na minha carreira, tive também momentos decepcionantes, mas um momento que marcou, para mim, um dos momentos que marcaram, porque eu tenho Sim, duas, três situações para citar, eu acho que dois exemplos, eu acho que sintetizam bem, assim, sei lá, momentos especiais, foi quando eu fui da Francana para o Marília, porque a Francana era um clube tradicional, em São Paulo, mas, infelizmente, a Francana é um clube que não tinha estrutura na época. E o Marília, naqueles anos, o Marília era uma grande referência. O Marília mandava jogadores para a seleção brasileira, o Marília campeão da Copa São Paulo. Então, o Marília era um clube formador. Era um clube formador. O Marília, da base do Marília, nós somos para a seleção brasileira, nós somos para a seleção paulista. Coisa que hoje não acontece. É ridículo, mas isso acontece. Então, o cara é bom, mas joga no Marília, ele não pode servir a seleção. Isso é um absurdo. É ridículo. É absurdo. Então, aquilo foi muito importante, uma passagem assim que para mim marcou muito. Foi no meu primeiro jogo no Marília. Era uma preliminar, na época eu jogava a preliminar, né? Então a preliminar era um jogo do Corinthians e Marília, era o jogo de fundo. Então, Bento de Abreu lotado, como dizia o Zé Teodoro, formigaiado, tava indo para fora, e uma chuva absurda, cara. E aí, nesse dia, era a minha estreia, eu fiz 2 gols na estreia. Opa! Eu jogava na meia, na época, tal, e fiz 2 gols no primeiro tempo. Fomos pro vestiário, estamos todo mundo ali e tal, boa, não sei o que tem. Vem o roupeiro vem e falou, me dá sua camisa. Eu falei, não entendi nada. Deixa eu só responder, sou eu mesmo, Lugotian, sou eu mesmo. Eu não entendi, o cara falou, não, me dá sua camisa. Eu falei, aí tirei a camisa, dei pro cara. Falei, caramba, o cara vai me tirar, não tô entendendo nada, cara. Aí o roupeiro veio depois, passou ali uns 3, 4 minutos, ele veio e me deu uma camisa sequinha nova. Então, assim, na Francana, você jogava a camisa 3, 4, então o cara trocava de camisa no intervalo. O cara limpava sua chuteira. Então foi um momento que marcou, eu fui para um time de renome nacional, com uma estrutura bacana. Então esse foi um momento especial, eu gosto de contar, porque isso foi uma coisa que marcou para mim, a minha estreia, a diferença de nível, de estrutura, né? E depois, obviamente, a sorte esteve do meu lado. Obviamente, eu contribuí bastante, porque eu demonstrei, jogando pelo Marília, que eu poderia jogar num grande clube. E no final de uma temporada desastrosa do Marília, que foi de 85... o Marília caiu para a segunda, né? Tinha vários clubes para eu escolher para onde ir. E eu queria ir para um clube, eu não queria vir para o São Paulo, mas aí veio meu pai e tal, insistiu, me levou para o São Paulo. Foi aí a grande virada da minha vida, porque você viveu, muitos que estão aqui ouvindo a gente viveram esse período, o que era o São Paulo nessa época em que nós fomos lá, a estrutura que tinha, o cuidado com os profissionais que trabalhavam com a gente, cuidavam com a gente, os ideais do São Paulo. Não era qualquer um que jogava no São Paulo. É verdade. Nem é qualquer um como jogador, mas eles escolhiam, eles viam também o homem, eles viam quem era o homem por trás do atleta, né? Então, nós aprendemos muito, nós tivemos a sorte de cair na tinha o Quimelo, que era um grande respaldo ali por trás. Então, nós fomos muito felizes, né? Aqueles que conviveram na nossa época sabem o que eu estou falando, o que é o profissionalismo e a capacidade de profissionais de cuidarem realmente de alguém com quem eles trabalham. Né? Então foram 2 momentos
especiais na minha carreira, eu diria que são esses dois. Tá. Eu fico imaginando assim, tu contando a tua história, eu fico imaginando se o Bernardo lá de Francana, iniciando carreira e, enfim, sonhando todos os sonhos lindos de ser jogador e chegar e tal, imaginava todo o sucesso que você teve. Se lá no início, quando você começou, você tinha a certeza do sucesso ou isso foi acontecendo? Como é que é isso? Me conta um pouquinho aí. Foi acontecendo, Manu, porque não dá. Eu vivia num mundo muito limitado, que primeiro eu saí de um bairro de periferia, onde eu não tinha acesso a tantas coisas, a visão era muito limitada. Depois eu fui para uma fazenda, aí era um mundo totalmente à parte, onde você não tinha ideia do que acontecia fora daquele lugar, né? Eu, por sorte, Deus me deu o dom de poder jogar futebol, que foi o que abriu para mim todo um horizonte, né? Mas eu jamais imaginaria que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Muitas vezes eu me pego pensando assim, quando eu estou em determinado lugar do mundo, isso já aconteceu várias vezes, principalmente depois que eu parei quando eu jogava e depois que eu parei de jogar também, quando eu comecei como empresário, eu me via em certos lugares e eu falava, não acredito que eu estou aqui nesse lugar, que sou eu mesmo. Então eu jamais poderia imaginar que o futebol me levasse tão longe, mas mais uma vez eu digo que teve muito do Bernardo também, do Bernardo. Claro. Aproveitar cada oportunidade que eu aproveitava, eu sempre quis muito. Na nossa época era muito diferente, você tinha que buscar tudo. Quando você agarrava, você tinha que estar ali, dormir em cima, porque era da sua vida. Aquilo para mim era a oportunidade da minha vida. Se eu não agarrasse, eu ia ter que voltar para a roça para trabalhar no cafezal, ou então ia ter que voltar para a fábrica de sapato, né? Que eu trabalhei tanto na fazenda como também fui sapateiro. Então, duas coisas são importantes: aproveitar a oportunidade e você também querer muito, né? Sabe que tu tá falando aí, eu vou relembrando aqui, eu tô relembrando aqui, logo o Silinho falando, chamando e pedindo para que você fizesse as coisas e tal. Eu vejo muita postagem sua e tudo que tu tá falando aí, por mais que você tenha conseguido o teu sucesso, conhecido o mundo todo e tal, você é um cara muito de raiz. As suas postagens muitas vezes te remetem a casa da tua mãe, ao almoço de domingo, aquelas coisas que a gente fazia lá atrás, né? Isso eu acho muito legal. Tu é um cara de sucesso no futebol, de sucesso muito grande, seleção brasileira, tudo, mas a tua raiz continua aí. E a tua essência também continua aí, porque a luta foi grande, né? E o reconhecimento disso, ela vem com a tua forma de estar hoje. Então, eu acho muito legal mesmo. Parabéns, tá? Obrigado. Deixa eu te falar uma coisa. Quem ainda toca violão, não? Quem ainda é compositor? Às vezes. Agora na quarentena estou arranhando mais. Estou chamando bastante chuva aqui. Então, nós somos dois, que eu estou tentando arranhar um cavaquinho aqui e não consigo. Tá difícil. Tem uma estada, gostaria de estar bem melhor, tocar mais, mas aí um pouco de preguiça, um pouco de falta de tempo, mas sempre o violão é um santo remédio, sempre me acalmou muito mesmo. Era uma coisa que eu tinha muito quando eu jogava, principalmente quando eu perdia, quando eu ia mal, eu chegava no meu quarto, chegava na minha casa, no meu apartamento, eu pegava logo o violão. Para mim funciona muito, é uma grande terapia. Deixa eu pedir pro pessoal, então. O pessoal que está entrando agora, tá? Nós estamos conversando com o Bernardo aí. Vai no aviãozinho ali, compartilha essa live aí, deixa a gente entrar um pouquinho na sua vida, a gente vai conversar assuntos interessantes aqui, então compartilha para mais gente que você conseguir aí, tá? O ditado
filho de peixe, peixinho aconteceu contigo, né? É verdade. Graças a Deus, assim, eu tive a felicidade de que o meu filho também seguisse a carreira. Foi uma coisa espontânea que ele escolheu. Sempre foi muito... ele é doente por futebol, desde pequeno. Então, foi uma coisa natural e, felizmente, também pelos méritos dele, ele está conseguindo aí ter uma carreira de bastante projeção. Já está na Europa há quase 5 anos, né? E, então, é motivo de felicidade, muita felicidade, e também de muita apreensão, né? Porque você sabe que a gente, como pai, está sempre querendo o melhor para o seu filho e, por mais que ele cresça, você nunca deixa de se preocupar, né? Então, você acorda e dorme pensando nos seus filhos. Não muda nunca. A idade, pode passar a idade que for, é sempre igual. Bernardo sempre foi um volante, como hoje, nos dias de hoje, área a área, né? Box to box. Era impressionante quando você começava a abrir a passada, não tinha para ninguém. E já naquela época, você era um cara que jogaria hoje em qualquer esquema do mundo. Todos os grandes clubes, os grandes treinadores querem um jogador como você era antes. E parece que teu filho também parece que tem essa mesma característica, né, Bernardo? De passada larga, então, acho que a fruta não caiu muito longe do pé dele, não, né? Então, Manu, ele, assim, o que aconteceu comigo acabou acontecendo com ele. Que no final é uma coisa boa, e acho que é uma coisa que somente treinadores de antigamente faziam, que você tivesse essa visão e treinava em diferentes posições. Pelo menos isso aconteceu comigo. Eu tive um treinador que me ajudava nessa. O Sininho era um cara que improvisava muito, te punha de um lado, punha de outro. Então, aquilo te dava a questão de você ter diferentes setores do campo. Então, você estava sempre apto, se caso fosse solicitado para jogar, se fosse jogar central, se fosse jogar perto, como jogou várias vezes, se fosse para jogar, jogava também. Então, isso é uma coisa que hoje você não vê muito. O cara está numa posição e continua sempre ali. Eu comecei de centroavante. Eu era centroavante nas peladas e no amador e tal, e foi indo na francana. Aí depois chegou um treinador, falou, volante, está meio lento, vem cá, vem para meia. Aí, da meia veio outro, falou, não, tá faltando um pouco de técnica, porque aqui precisa de atacar. Mas nessas mudanças, eu fiquei 3 anos em uma posição, 2 anos na outra. Então, eu quando assumi a posição de volante, eu já conhecia bastante coisa do que o meia-direita fazia. Então, eu conhecia bastante coisa do que o centroavante fazia. Porque eu tinha fazia gol, inclusive. Fez muito então, gol. Eu gostava de atacar, eu já tinha essa predisposição, porque eu já havia jogado nessas posições. Então, eu sempre atacava bastante. Por felicidade, tive um treinador que para mim foi fundamental no Marília, um cara que viu muito isso no Bernardo, essas condições, o Zé Duarte, final Eduardo. Então, ele falava para mim, você é um misto de Zé Carlos com Jorge Mendes. Então, eu vou treinar esses 2 jogadores. Então, após os treinos, ele ficava comigo sozinho no campo, com o auxiliar e o goleiro, me treinando. Me treinava de volante, e falava, o Zé Carlos domina essa posição, faz isso com 2 toques, ele dá sequência no jogo. E depois o Jorge Mendonça. O Jorge Mendonça, ele entra sempre nas costas, a bola está de lá, o zagueiro fica hipnotizado pela bola, entra na costa dele. Eu entrava no primeiro pau, gol de cabeça, chutando de primeiro. E depois, quando eu cheguei em São Paulo, tinha o Cilinho também, que te dava toda a liberdade. Eu, por sorte, fiz um grande São Paulo, perdemos de 2-0, mas eu fui muito bem.
naquele jogo. E o Cilinho daquele jogo até me falou, eu dei um carrinho no Sidney para dentro do banco. Ele falou, ele me pegou pela calça, pela meia, falou, calma, Bernardo, já falei, Bernardo. Contratado. Então, e com meu filho aconteceu a mesma coisa. Ele começou na meia, depois recuaram ele para volante, depois recuaram ele para zagueiro. Zagueiro encontrou, porque pô, ele é canhoto, muito técnico, aí joga de uma forma diferenciada, tem uma técnica. E na ida, e depois aqui no Brasil, na Ponte Preta, o Guto começou a improvisar ele na lateral esquerda. E aí, quando ele foi para a Áustria, ele foi como zagueiro. Aí colocaram ele de lateral, até que chegou um treinador, um espanhol, colocou ele de volante. Falou, não, você vai jogar Oscar Garcia, que é um cara famoso ele na Europa, é um cara da base do Barcelona. Falou, não, você vai jogar de volante. Colocou ele de volante e matou a pau. Depois foi para Leipzig como volante. Teve a primeira oportunidade, machucou o lateral direito. Foi de lateral direito, sendo canhoto, jogou uma temporada inteira na lateral direita, depois a segunda temporada na esquerda, e agora... Então, assim, mais ou menos nós temos a mesma bagagem. Então, ele é conhecido como jogador polivalente, ele é bastante valorizado por esse... Muito. Muito. Olha só, e o Bernardo de hoje? O que o Bernardo faz? O que tu está trabalhando? Ainda no futebol? Conta um pouquinho para nós aí. Olha, depois que eu parei, quando eu me aposentei em 97, a minha ideia era ser treinador. E depois de ter acertado com o Corinthians para ser o auxiliar técnico da casa, ia fazer parte da comissão do Vanderlei. Aí eu mudei de ideia e comecei a trabalhar como empresário. E aí fui empresário mesmo, de ter vários jogadores, montei um escritório e muita gente trabalhando. Fiquei nessa até 10, 11 anos atrás. Eu passei a trabalhar mais para clubes, Manu, que é o que eu faço até hoje. Eu trabalho para clubes europeus, no Brasil, indicando jogadores. Scout seria o nome? Scout? Exatamente. Eu monitoro o mercado para alguns clubes. Depois eu faço negociação e esse é o trabalho que o Bernardo... O trabalho que o Bernardo faz nos últimos 10 anos. Qual a visão do time do futebol europeu? Outro dia eu estava numa palestra onde um scout, acho que da Inter de Milão, estava falando. E ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Que o clube europeu, o futebol europeu, ele vem, quando ele vem olhar o jogador, que ele já tem a indicação do Bernardo, por exemplo, ele vem observar algumas características que são importantes demais para eles lá, e eu já vejo isso como uma importância muito grande já há muito tempo. O cara dominar com as duas pernas, ele ter a facilidade de dominar com a esquerda, tocar com a direita e vice-versa, ambilateralidade que eles chamam, assim, né? Então, são coisas que normalmente a gente deixa passar, principalmente na base aqui, os treinadores deixam passar esse tipo de situação. E eu sempre falei isso muito para os meninos, né? Que, trabalha a tua perna não dominante, que é aquela que você não tem a maior facilidade, porque isso vai te ajudar um dia. E isso vem de encontro com aquilo que o cara falou, que esse scout falou, que eles observam muito esse tipo de situação. Isso é verdade? É por aí mesmo? Assim, mano, eu acho que a coisa começou quando... a gente deixou de fazer o que a gente sabia fazer, o que era o nosso grande diferencial, para querer imitar o que os europeus faziam. Ou seja, o brasileiro era conhecido pela técnica, pela fantasia, pelas invenções que os nossos jogadores faziam, o improviso, né? E começamos a querer dar importância mais ao físico, ao tamanho,
tipo de coisa. Então, acho que aí o Brasil começou a se perder e entrou no caminho e ficou perdido. Não deixou crescer um pouco da gente sabia e acabou não fazendo bem feito o que os europeus faziam. Passaram-se os anos, os europeus eles inverteram a roda. Eles querem buscar um futebol mais técnico, que é o futebol que nós praticávamos, que é o futebol que a Europa hoje. Hoje o futebol europeu é altamente técnico, né? Eles deixaram a coisa da força, do jogo direto, a Inglaterra, que era muito jogo de cruzamento, a Alemanha, era um jogo extremamente técnico, e o Brasil continua perdido. A gente vê aí, principalmente da formação, que é a área que você trabalha, que eu vejo que o futebol brasileiro comete um grande erro, Manu. Quem forma os jogadores hoje, quem tem os treinadores de categoria 13, 15, 17, muitas vezes são profissionais que nunca chutaram a bola, não jogaram futebol. Então, na minha opinião, é errado. Então, assim, hoje o europeu ele está vindo buscar o que nós não temos mais. Então, ele precisa do auxílio do Bernardo, como de muitos outros scouts que existem por aí, porque você tem que olhar com muito critério para poder acertar o cara que você vai levar. Porque antes o europeu vinha, ele ficava maravilhado, ele tinha muitas opções, porque todos os jogadores tinham muita técnica, porque se você não tivesse técnica, obviamente não iria jogar, clubes no passado eram altamente... Hoje o futebol é mais hoje você tem que ser atleta, a técnica do plano. Então hoje basta você correr muito, porque você exige muita velocidade, muita força. Então você vai conversar com os treinadores, mas ele tem força? Ele tem velocidade? É o que o Cirinho falava. O mais importante é a técnica. Você não vai na farmácia e pede, eu quero uma caixa. Não compra. Se você tem um cara técnico, a velocidade, a força, o tamanho, crescer, diminuir, você vai na farmácia e compra suplemento. Schwarzenegger. Assim, então eu acho que essa inversão de valores, essa busca do brasileiro em querer copiar, é o que nós estamos pagando um preço muito alto. É verdade. E como é que o Bernardo está se vendo nessa pandemia, ficando em casa? Eu vejo que está arrumando bastante casa, lavando bastante louça. Isso sou eu também, tá? Mas vamos lá, como é que tu está se vendo nesse período aí difícil que a gente está vivendo? Está sendo um período interessante. Pelo menos eu estou tirando bastante proveito. E além de você ter bastante... Não é tempo, mas tranquilidade de você poder pensar com muita calma, porque às vezes na correria de você fazer uma coisa ou outra de viagem, você não acaba pensando de uma forma bastante coerente. Então, além de lavar louça, além de curva no meu violão, estou quase já pensando também em abrir um restaurante, porque eu estou cozinhando para variedade. Tenho falado bastante com os amigos, tenho convivido bastante com a minha esposa, que é uma coisa legal também, que às vezes com o trabalho você tem uma convivência meia desordenada, né? Então, sim. Tenho lido, tenho tentado me informar ao máximo, é uma coisa também muito bacana, porque assim, eu acho que o brasileiro ele tem uma aversão à política, mas nesse momento o programa que eu mais tenho visto são programas de jornalismo. Você vê muito da política, então você se intera muito mais. Está deprimente, está sendo revoltante, porque você acaba com atenção tudo que realmente se passa e todas as barbaridades que os nossos políticos fazem. Então, assim, está sendo um período que eu estou procurando aproveitar ao máximo em vários sentidos. Então, assim, tem hora que você fica monótono, você um pouco
Normal. Não é exclusividade sua. Fala, não, pô, vou fazer alguma coisa, sempre tem alguma coisa para fazer, então eu tenho aproveitado ao máximo. Cara, então já vamos para uma vertente mais séria, então. E aí eu queria pedir de novo que você que está entrando agora, compartilha essa live agora, compartilha com todo mundo aí, porque agora o bicho vai... Tá aqui o Muca, meu amigo Chachado, beijo. Chachado. Chachado, meu parceiro de composição. Compositor. Chachado, grande poeta. Isso aí. Guilherme aqui de Batatais, que é o treinador da base. Tá que legal, cara. Luizinho, pô, tá o Fábio. Show de bola. Tem muita gente que entrou aqui. Cara, então é o seguinte, agora nós vamos falar de um assunto bem sério. E eu vou te confessar que é o motivo principal de eu ter realizado esse momento agora contigo, tá? Então eu vou repetir, quando a Cláudia me deu a ideia, eu fiquei assim, pô, eu vou fazer live, cara, quem sou eu para fazer live e tal? E aí ela saiu, foi trabalhar, eu fiquei pensando assim, cara, esse assunto é muito sério, não dá para eu me omitir, não dá para não sentir. E aí, para falar de racismo, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi você. Sabe por que foi você? Semana passada, você trocou a sua foto do Insta, do WhatsApp, tu trocou a sua foto. E nessa foto, eu revi o Bernardo indignado quando estava jogando. Quando você fazia aquela cara que está na foto ali, aquela cara séria de indignação, eu falava, pá, é tudo com ele, não tem mais nada para ninguém, é tudo agora, está dominado o negócio. E eu senti a tua indignação naquela foto, pelo que está acontecendo. Então eu queria te fazer uma pergunta que eu ouvi semana passada de uma repórter gaúcha, para uma atleta negra do voleibol gaúcho, e ela faz a seguinte pergunta: precisa acontecer fatos como George Floyd para que a gente tome atenção nesse assunto de racismo? É necessário que aconteçam essas coisas para que a gente tenha atenção nesse assunto? Infelizmente sim, né, Manu? Infelizmente a gente tem que contar com fatos trágicos como esse do George Floyd, para você poder oportunidade de tocar em um assunto tão delicado como esse, né? Porque alguns dias antes tinha acontecido uma barbaridade também aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, da polícia que entrou e metralhou a casa do menino. Já morre negro todo dia o negro ele é prejudicado, ele é atingido, ele é discriminado, mas se o brasileiro for querer puxar esse assunto, não cai bem. Então, é importante que a gente consiga pegar essa rabeira e amplificar o máximo. O Brasil agora tem que acordar. Negros brasileiros, eles têm que aproveitar essa esteira e marchar forte, porque há muito tempo eu não via uma oportunidade, um momento tão importante para você poder falar sobre esse tema. Provavelmente você tenha na tua vida, na tua carreira futebolística, até mesmo antes, na escola, você deve ter sentido esse tipo de situação. Então eu queria que tu contasse alguns momentos complicados na tua vida e como é que mexe isso dentro de você, como é que você sente essas coisas quando acontecem um racismo contra a sua pessoa, enfim, contra qualquer outro, como está acontecendo, como é que o Bernardo se sente? Isso é uma pergunta até meio delicada, mas eu acho que é importante você falar. Manu, eu me indignei muito nesses dias, continuo indignado, porque como é um assunto que ainda está muito quente, todo dia você ouve,
e cada dia você vê pessoas falando, cada um dando a sua opinião, opiniões corretas, opiniões erradas, opiniões idiotas, opiniões racistas, e você fica com todas aquelas emoções. Eu tive, desde a minha infância, eu me lembro da primeira vez em que eu fui discriminado, foi na escola, acho que na segunda série, eu acho. E eu até estava tentando ler com minha esposa. Eu estudava numa escola aqui em São Paulo, e na classe éramos só eu e a minha prima de negros. E a gente ficava num ângulo separado. Isso era 1973, 75, não sei. Eu tinha 8 anos, eu e a minha prima ficávamos separados num canto. É muito recente isso. E aí eu lembro que eu dei a volta por cima por causa do futebol. Porque aí tinha o futebol interclasse, de salão interclasse, e aí me colocaram no time para jogar. Aí fomos jogar, eu era o melhor. E aí fiquei amigo de todo mundo, fiquei famoso na escola por causa disso. Então, a primeira vez que eu fui discriminado, que eu me lembre, foi dessa vez. Depois, houveram inúmeras oportunidades. Eu já fui em loja de carro, que o cara não me atendia. Eu já tive situações engraçadas, até ontem eu estava falando com a minha esposa, que teve uma... Bom, quando eu jogava na Alemanha, quando eu fui para o Bayern, o muro de Berlim tinha caído há apenas 2 anos, mas até era uma coisa até que eu entendo, porque o alemão com o Hitler, toda aquela coisa, tinha o porquê talvez de discriminar um negro. Então, na Alemanha houveram algumas situações, uma vez no trem, na fila do caixa, uma vez no estacionamento, dentro do clube também teve uma situação que eu tive que dar uma cabeça um companheiro de time. Posso te mandar. E depois, quando eu parei de jogar, eu fui numa viagem no interior de carro. Eu não me lembro com quem eu estava. E aí, na volta para São Paulo à tarde, estava voltando à tarde, a gente parou num posto de gasolina. Num posto de conveniência, né? Abastecemos e fomos na loja de conveniência. São Paulo tem, né, aqueles postos grandes, tal, com aquele monte de estacionamento, e tem uma parte de estacionamento que é só para ônibus. E nesse dia, eu não lembro o que eu fui fazer, mas eu estava de terno. Quando eu comecei a empresário, terno e gravata, tal, não tem problema. E eu estava esperando a pessoa que estava comigo, e eu estava parado perto do ônibus. A mulher veio e falou: que hora que o senhor vai sair? Ela achou que eu era o motorista do ônibus. Mas esse é o racismo estrutural, é uma coisa que ela não fez por querer, não foi uma coisa voluntária. Eu pelo menos entendo. Era uma pessoa simples, então ela achou que porque eu tinha gravata, o cara do começo, do lado do ônibus, ela achou. E depois tem algumas, até hoje me acontece hoje que eu vou em algum lugar procurar uma pessoa ou entrar sei lá, num escritório, as pessoas, porque eu tenho um carro preto, as pessoas me perguntam se eu sou Uber. Então... a gente ri para descontrair, na verdade, né? Porque, exato, para descontrair. E me diz uma coisa, o que você acha que seria que o mundo poderia fazer em relação a isso? O que a gente poderia fazer para que isso fosse... porque eu vejo assim, eu também acho que não é preciso acontecer situações como essa para que isso... É um absurdo a gente estar comentando isso no século XXI, a gente ainda está comentando isso. É lógico que tem toda uma história
E eu falo, Fernando, assim, ó, eu não sou o estudioso do assunto, mas convivo com pessoas que sofrem e eu mesmo sofro. Eu posso te contar algumas histórias aqui. Por exemplo, eu sou um cara simples e ando de ônibus e tal. Muitas vezes ninguém senta do meu lado porque eu sou negão careca. E isso acontece toda hora. E as pessoas às vezes, elas nem notam que fazem isso, mas fazem. Então, mas é uma coisa, o racismo ele é estrutural no Brasil. Eu acho que vai ser difícil, porque se você... para mim é uma questão muito simples, Manu. É a questão da oportunidade e a questão do quanto o branco é privilegiado. Ele sempre foi privilegiado desde... Ou o negro não foi privilegiado desde a abolição. E ali já, quando aboliram a escravidão, o negro ele foi proibido de poder ter posses, ele não podia ser dono de terra. Então, assim, é muito difícil alguém poder ser muito. Então, acho que a primeira coisa é o negro, não só o negro, mas o pobre, principalmente, é ter acesso à educação, mano. Porque quem tem acesso à educação não é só o negro, mas é o pobre também. E depois é o branco também entender e ajudar, porque o racismo no Brasil é o pior racismo que existe. É velado. Todo mundo não é, mas todo mundo é. Então, eu estava vendo o debate ontem não, acho que foi na sábado, eu estava vendo o debate na Globo, que foi sensacional, onde as pessoas fizeram uma pergunta, quantos negros tem na sua empresa? Que negro é diretor da sua empresa? Que negro é o piloto de alguma coisa importante? Que negro ele é diretor de alguma empresa importante? Ele está sempre no terceiro escalão, nem no segundo escalão. Tá? E galã de novela negro você conhece, que a Globo escalou. Então, é difícil, mano. Não vai. A disparidade é muito grande. E o próprio branco, ele não dá a mínima importância. Ele é parte importante nesse processo se quiser mudar. Então, assim, agora, na época, nesse momento que nós estamos protestando, eu vi poucos brancos, amigos meus, além de curtirem o meu post, fazer um post ele mesmo falando, não, ó, eu vou enfiar o cara enfiando o dedo com força e batendo na tecla. Então, o próprio branco, ele se privilegia e ele acha que isso é normal. Então, enquanto o branco acha que isso é normal, que do jeito que tá bom para ele, a coisa não vai mudar, mano. Eu entendo muito Eu acho que sim, acesso à cultura, acesso às oportunidades é fundamental. Mas a gente está aqui para falar, é exatamente isso que a gente está tentando fazer aqui, Bernardo. Talvez a gente não tenha a força e o poder de chegar em todas as pessoas que a gente quer, mas quem está ouvindo aí, por exemplo, o Rodrigo, que é amigo lá de Mogi, ele falando que o racismo no Brasil é cultural e estrutural, infelizmente, e é verdade. A gente sabe que se a gente não falar também, se a gente se omitir, se a gente se encolher num momento desse, acaba sendo pior. Vai ter que ser na insistência, vai ter que ser no protesto, enfim, falar como a gente está falando. Eu quero que os meus amigos brancos venham e me defendam. Se eles realmente não são racistas, se eles se incomodam com essa situação, ele tem que vir e falar, eu tô com você. Eu acho que está na hora do negro também, Manu, de ele pensar de uma forma coletiva. Você vai ver, são poucos deputados negros, senador negro não tem, presidente nem pensar. Você vê os Estados Unidos, o trabalho que deu para eleger na história inteira um deputado negro. Então, assim, o negro é quase que maioria no Brasil. Então, ele tem que começar a pensar de forma coletiva e eleger um deputado. Eu falei isso com a minha esposa, ela não gostou muito.
Eu acho que tem que ser dessa forma. O negro pensar de forma coletiva, vamos eleger. A igreja elege, não elege os caras da igreja. O outro elege. Tem que começar, vamos eleger deputados negros, vereadores negros que defendam a causa, não igual o cara do Zumbi dos Palmares lá, que é negro e falou das negras. Então, negros que se importem e que queiram... Negro do Paraguai. Desculpa, brincadeira. O negro que queira defender as causas negras, que não façam como os políticos que depois se elegem e depois começam a roubar e fazem todas essas barbaridades que a gente está vendo agora, nesse momento difícil que a gente está vivendo, os políticos aí pensando cada um no seu próprio umbigo. Então, eu acho que é um momento que o negro, não só o negro, mas o pobre, e o brasileiro em geral, mano. Todo mundo tem que aproveitar, porque como eu disse, nós estamos em casa, mano, vendo o que os políticos fazem, vendo as barbaridades que essas pessoas estão fazendo. Eles não estão fazendo nada, absolutamente nada. É verdade. Cara, sabe que a gente tem uma horinha só, né, de live, depois eles cortam essa horinha. Então tá acabando aqui, a gente tá, infelizmente, o nosso tempo tá acabando. Cara, eu queria que deixar essa mensagem, principalmente para o jovem que está iniciando a sua carreira no futebol, que tem uma vida inteira aí pela frente, o jovem negro que provavelmente vai ter as mesmas dificuldades, tomara Deus que não, que possa gradativamente a gente vai conseguindo melhorar essa situação. Deixar uma mensagem para eles aí, seus agradecimentos. Depois eu agradeço você também. Não, mano, é simples. Eu acho que o jovem hoje ele tem que pensar principalmente na educação. O jovem em geral. Eu bato nessa tecla porque você falar, dar conselhos, se comportar, mas não, estuda. Tem que estudar. Tem que levar o estudo o máximo que você puder. Então, porque o homem é educado, com formação, ele tem ferramentas para se defender e para defender aquele que ele ama, seus familiares, etc. Então, eu acho que tudo é o essencial, mano. Isso é jogador de futebol, que querem só jogar futebol, a molecada, não querem levar o estudo junto. Eu entendo que a molecada, principalmente que joga futebol, eles têm uma coisa só em que pensar o dia inteiro, que é jogar futebol. Você, como treinador, você vai me falar o tempo que os seus atletas tinham mesmo realmente de coisas importantes para fazer no dia, quem não estudava. Vamos ocupar, das 24 horas ele estava trabalhando, treinando no clube 3, 4 horas, e as outras 20 horas. Então eu acho que pais, clubes, todo brasileiro focar na educação. Eu acho que o brasileiro educado ele vai ser realmente grande arma para mudar o país, vai ser arma contra o racismo, contra a corrupção, todos os males que assolam o nosso país. E agradecer aqui o Carão está aqui, Rodrigo de Franca, está chegado, a Celino, Luizinho de novo, Silene, minha prima. Está aqui o Wilson, zagueiro, eu, São Paulo. A Silene é a prima que estudava contigo, era? Não, essa aqui, eu e ela apanhávamos café juntos, nós éramos parceiros de apanhar café na roça. Legal, legal. Está aqui o Canela também. Também está aqui o Canela, o grande Canelinha. Obrigado, abraço, Canela. Obrigado aí, meu velho. Deus abençoe você também. Irmão, olha só, cara, foi fantástico. Eu vou te confessar que eu estava nervoso pra caramba, muito nervoso, muito mesmo. Mas, como eu te falei, eu não podia fugir dessa responsabilidade. E foi muito show. Eu me emocionei, tá? Tô emocionado agora de novo, porque eu fiquei desses dias todos planejando e o que eu vou falar e tal, porque é muita responsabilidade, muita responsabilidade. Mas eu te agradeço de coração. Eu quero agradecer a Cláudia pela ideia, minha esposa pela ideia, foi fantástica a ideia dela. Show de bola. Agradecer a Raquel, minha filha, que fez a artezinha pra gente conseguir divulgar, ficou show de bola.
E por último, e não menos importante, ao João Gabriel, que produziu toda aqui, luz e tal. O João Gabriel, meu filho aqui, produziu tudo aqui, deixou tudo show de bola. Família de todo artista. Cara, show de bola, muito obrigado. Obrigado quem pôde compartilhar com a gente esses momentos aí, essa conversa. Nós vamos fazer mais para frente vamos ter outros convidados também falando sobre o mesmo assunto. É importante a gente bater nessa tecla, aproveitar essa onda aí forte e navegar nela no sentido importante. Bacana, tá? Foi ótimo, cara, parabéns. Espero que a gente faça outras lives. Obrigado, um beijo no seu coração. Obrigado, gente. Valeu aí. Obrigado, moçada. Obrigado.